Olá, hoje nós vamos falar sobre terceira idade, ou a melhor idade, o idoso, o envelhecer. De um modo geral, quem vai retratar todo este cenário é o Dr. Gêneval Alcácer. Ele é um jovem idoso, tem 60 e poucos anos, é advogado, tem uma formação muito ampla que no decorrer do programa eu vou informar para vocês e vai trazer quais são as prerrogativas, quais as medidas protetivas, como é que está a situação do idoso em Uberaba, sob o ponto de vista legal e também sobre o ponto de vista enquanto cidadão. Seja muito bem-vindo, doutor Gêneval, que foi meu professor, quero dizer já no início do programa. Vacira, muito grato, eu me senti muito honrado do convite que me surpreendeu. E eu aproveitei esse convite e estendi esse convite para mais de 2.000 pessoas que me acompanham nos meus sites sociais. Eu estou aqui para prestar alguns esclarecimentos, puxar a orelha da administração pública e estou à disposição. O professor é super atuante nas redes sociais também, né? Também. E acompanho bastante as suas críticas, suas sugestões, seus posicionamentos, sempre bastante lúcidos. Vamos falar dessa denominação primeiramente, professor. As pessoas falam melhor idade, falam terceira idade. Como que o senhor recebe isso? Vacira, algumas pessoas talvez não saibam, talvez o próprio idoso não saiba, que com o advento da Lei 10.741 em 2003, que foi sancionado no dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso, ela veio para tirar um pouco daquela situação de caridade, de hipossuficiência que vivia o idoso, para trazer para o campo mais jurídico de preservar os seus direitos e aproveitar a Constituição de 1988, que é o princípio da dignidade. Então, o idoso deixou de receber benefícios caridosos para receber benefícios de dignidade que está na Constituição. Quais são esses benefícios? São muitos os benefícios que a Lei 10.741 de 2003, ela elencou para o idoso. Atendimento prioritário de saúde, atendimento e prioridade de acessibilidade ao transporte coletivo, melhor atenção familiar e, inclusive, tentar criar uma vara de proteção ao idoso. Fala-se muito, hoje está na mídia, tornou-se até recorrente, de dezembro para cá, reportagem em todas as televisões sobre a questão do feminicídio. Né? Hoje eu procurei de todas as fórmulas encontrar uma palavra que também possa definir as agressões que os idosos recebem e que raramente são publicadas na mídia. A questão também das passagens de ônibus, as passagens de avião, o idoso chega no guichê, não tem, não pode, você tem que fazer isso, aquilo. Não, esses direitos, raramente eles são respeitados. E o que está faltando, professor? Está faltando uma fiscalização ou um posicionamento mais efetivo? Está faltando uma atuação, assim, vamos dizer assim, diária em benefício do idoso. Diária, mas diária mesmo. A Promotoria de Justiça aqui de Uberaba tem tido uma atuação bem interessante e fechado algumas clínicas geriátricas pelo mau atendimento ao idoso. Existe maltrato? Existe maltrato. Começa na família. A família trata o idoso. Quando o idoso... Deixa eu dar uma definição para o telespectador. A Organização Mundial de Saúde, ela define o idoso para os países desenvolvidos e para os países em desenvolvimento. A definição da Organização Mundial de Saúde para os países desenvolvidos é a partir de 65 anos de idade. Certo. Para os países em desenvolvimento é 60 anos. Que é o nosso caso, que é o nosso. O telespectador poderia perguntar assim, mas Eugênia, mas por que essa distinção? É simples. Os países desenvolvidos
vou citar alguns, como o Japão, a Suíça, Singapura, tem uma média de vida acima de 80 anos de idade. Então, portanto, o idoso, ele passa a ser considerado a partir de uma idade mais avançada, 65 anos. Países em desenvolvimento como o nosso, embora, segundo dados do IBGE no ano passado, de 2018, a média de vida nacional do Brasil passou a ser de 76 anos. Então, para esses países, o idoso passa a ser considerado com 60 anos de idade. Então, o Estado, nós temos o Estatuto, a Lei 10.741, e também temos agora a 13.466, que foi sancionada em julho pelo presidente Michel Temer, que passou a criar o super idoso, com mais de 80 anos. Então, ele tem uma super prioridade. Se Isso, tiver na fila de 60... É a preferência da preferência. Mas não é só nessa questão. Então, essa lei 13.466, ela veio aprimorar 3 momentos que afetam diariamente o idoso. Quais seriam são esses momentos? Sim. O primeiro, na questão de filas em órgãos públicos, em caixas lotéricas e nas agências bancárias, que é o artigo 3º. Não é em comércio de um modo geral? Também. Embora aqui em Uberaba, eu sou testemunha viva disso, existem estabelecimentos que não têm fila para o idoso. Todos estão numa fila só. Quer dizer, o idoso, ele já tem uma debilidade física. Então, o que me acompanha, a minha debilidade física, é a minha bengalinha aqui, ó. Se não fosse ela, eu não teria como andar. Eu até agradeço essa gentileza de ter esse atendimento especial fora do estúdio normal, da TV Câmara. Isso, para mim, eu vou guardar isso para sempre. Vai ficar nas minhas obras, que eu estou escrevendo livros. Olha, são 6 volumes, eu escrevi 2 sobre as memórias. Então, essa questão, o artigo 15 veio dar uma super prioridade para a questão do atendimento de saúde. Ele passa a ter privilégio do privilégio. Existe uma exceção. Qual? Em caso de emergência, por exemplo, um idoso de 81 anos vai ser atendido. Aconteceu um acidente, uma pessoa está em estado grave, precisa de atendimento, não poderá vir a óbito, então, nesse caso, ele perde essa prioridade. Essa prioridade, ele aguarda. Ele aguarda esse momento. E no transporte coletivo? E no transporte... Como é que está funcionando a situação do idoso? A situação do idoso no transporte coletivo, eu vou especificar Uberaba City, porque muitas pessoas me perguntam por que eu escrevo tanto Uberaba City. Então eu vou explicar. A palavra city significa a cidade que tem mais de 300 mil habitantes, e Uberaba é uma delas. Então, o transporte coletivo de Uberaba, com exceção dos BRTs, que são razoáveis, não são excepcionais, o atendimento... Porque você faz uso do Eu faço uso rotineiro, eu só uso o transporte coletivo. Eu chamo a atenção do telespectador que eu sou advogado há 42 anos e somando o tempo que eu fui assessor de um juiz aqui em Uberaba, são 46 anos, no exercício da atividade jurídica, eu não tenho veículo, nunca tive carro, não sei dirigir, então eu uso o ônibus local de Uberaba. Tirando os BRTs, que o atendimento é razoável, motoristas educados, mas a maioria da população de Uberaba ainda não está devidamente educada para ceder o espaço que é destinado ao idoso, ao deficiente, à mulher gestante e ao cadeirante. O cadeirante é especial porque ele tem um local específico. Então, ele chegando, a pessoa tem que sair dali. Mas nos demais, o jovem não levanta, o não idoso acontece fica, dele ser fica levantado, em pé, não levanta. Muitas vezes, você está lá e você reclama, aí a pessoa fala, a pessoa quer te agredir, que é jovem, e você fica com receio de provocar. O que você sugere para modificar isso aí, professor? Educação por parte das escolas. Já falei para o Claudinei Nunes,
de fazer uma educação dentro dos terminais, igual acontece em Curitiba, que eu conheço de Curitiba, conheço o de Vila Velha, que eu morei no Espírito Santo um certo tempo, e lá os alto-falantes falam: ceda o lugar para o idoso. Você é jovem. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus existe um alto-falante que fala: ceda espaço. Alguns motoristas, eu passei por essa experiência lá no Espírito Santo, o motorista falou: enquanto você não levantar para dar para o idoso, nós não vamos, o ônibus não sai do terminal. O ônibus não sai do terminal. Aqui não acontece. E isso nos BRTs. Agora, nos demais ônibus, que você chamada linhas secundárias, aí eu cito, que eu uso: Abadia, Pontal, Circular 1, Circular 2, Interbairros 1, Interbairro 2, São Cristóvão. Esses que são ônibus mais velhos, sujos, o idoso fica em pé, eu fico com dó. O motorista, se vira. Inclusive um motorista perdeu o cargo porque ele não quis descer o cadeirante, que não tinha condição. Então, o idoso no transporte coletivo, como fazendo um pequeno resumo, os BRTs, até que existe um certo respeito. Nas demais linhas, não existe. Não existe. O jovem não tem consciência de que ele poderá chegar naquela idade do idoso e vai passar por aquilo que ele está passando, o idoso. Muitas vezes acontece comigo, vamos dar um exemplo, eu uso muito Pontal. Por que eu uso Pontal? Porque eu vou no fórum. Eu vou ao fórum. Você fica em pé o tempo todo e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E se você falar, provoca cinzânia, provoca confusão dentro do ônibus, aí talvez gere uma situação muito pior do que eu aguentar em pé, sair do terminal e me deslocar ou até a prefeitura, que eu tenho vários clientes na prefeitura, ou então até o fórum municipal, ou então até o Mário Palmério, porque lá é que eu estou sendo atendido medicamente. Então, essa questão do transporte, Vacira, eu creio. Você trouxe aí uma boa sugestão já, que talvez seja até fácil de implementar, né? Que é esse aviso dentro dos ônibus. Na semana passada, eu encontrei com o Claudinei no terminal. Ele estava sendo entrevistado pela TV Integração. Eu até interrompi. Antes dele, falei: Claudinei, peraí, Cleber, segura um pouco, eu preciso conversar com você. Nós temos que resolver a questão da estação da Arthur Machado, que está um caso sério. O que tem acontecido na estação da Arthur Machado? Da estação da Arthur Machado, o fluxo de pessoas diárias, cerca de 12 mil. Que é a estação do terminal, do BRT. Aqui da Arthur Machado. Bem Ele próximo, para. Perfeito. Muito bem. A porta, ela abre só uma parte. Aí quem quer entrar, quem quer sair, e o cadeirante não tem espaço para chegar, inclusive, dentro do BRT. Eu falei: Claudinei, vai acontecer uma tragédia. E eu até coloquei lá para o Alexandre Pereira, no Jornal da Manhã, que eu mudei o slogan que está atrás. Agora não, que eles colocaram uma camisa lá de que Uberaba é isso, é aquilo, etc e tal, perfeito, de que não é prioridade para o coletivo. Ali é prioridade para o perigo. Eu, inclusive, quase que o meu pé foi embaixo, eu teria até fraturado o meu pé, que o pessoal me empurrou. Eu falei: Claudinei, vamos ajeitar. E ele me prometeu, ele me ligou. Falou, ele foi meu aluno: professor, eu vou dar um jeito naquele terminal. Eu falei: Claudinei, coloque igual os terminais da Avenida Guilherme Ferreira e que vai até o Beija-Flor, sobe a Bento Ferreira e vai pela Avenida da Saudade e depois a Dona Luiz Santana Borges. Que é o terminal, entra e sai, tem espaço, porque senão vai ser pior. Se acontecer uma tragédia, a prefeitura vai sofrer uma ação de indenização. E isso vai ter uma repercussão muito grande na imprensa. Aí eu fui mais além. Eu falei: Claudinei, no ano passado, o Jornal da Manhã trouxe uma reportagem de que o Uberaba ganhou a medalha de bronze, que é o terceiro melhor transporte coletivo do Uberaba. Eu falei: onde?
Onde que o Uberaba vai ganhar descer o melhor, uma medalha de bronze? Onde? Com esse transporte coletivo do jeito que está? Não, Claudinei. Melhorou. É verdade. Há que se dizer, há que se elogiar aquilo que é feito e que reverte benefício. Principalmente, parceiro, você não sabe o que o idoso sofre. Você não sabe. Ontem eu passei por uma situação vexatória dentro da Casa Lotérica Caiado, lá da Prudente de Moraes. Que situação que foi? Eu cheguei com uma determinada fatura, com o código de barra, e a moça não quis aceitar. Fala, não, só se vira. Ah, eu me viro? Então tá bom, eu vou lá no PROCON fazer uma reclamação contra vocês aqui. Está aqui o código de barra, quer dizer, é idoso, deixa para lá, já não vale mais nada. Não, peraí, não é assim não. Vou só dar um dado, só para não interromper, eu vou te dar um dado. Hoje, 65% dos idosos é que sustenta as famílias. E chamo mais ou menos a atenção que o valor médio da renda do idoso no Brasil é um salário mínimo. Aí é o neto que vai para a casa do avô, é o filho que se divorcia, é a filha que não tem onde ficar. Então, o idoso sustenta 65% das famílias hoje no Brasil. Entrou num ponto aí interessante, professor Gêner. Olha, tem um dado aqui que o Brasil caminha para ter mais idosos do que criança, né? Um dado do IBGE, que isso vai acontecer a partir de 2039, ou seja, não está muito distante. Como é que está o mercado de trabalho? Porque o idoso, depois ele se aposenta, ele é um poço de conhecimento, né? E que a gente também chama de sabedoria, e quer se reintegrar ao mercado de trabalho porque tem que sustentar a família, os netos que estão na faculdade. Como que o mercado vê o idoso? Absorve essa mão de obra? Vacira, você tocou num aspecto, vamos dizer assim, outro tendão de Aquiles. É a questão da absorção do mercado em relação ao idoso. Existe um dado de que o idoso, quando ele adquire o seu benefício previdenciário, ele passa a ser uma res. Res significa uma coisa. Então, vou te dar um dado interessante. A Companhia Paulista de Força e Luz, ela aposentou, há uns 10 anos atrás, um grande número de funcionários. Um grande número. E desses, 30% suicidaram. Porque ficavam em casa e não tinham o que fazer. Eles ficaram sem perspectiva. A Companhia Paulista de Força e Luz, a partir de uma provocação, resolveu reabsorver, de alguma forma, todos aqueles que foram aposentados, para exercer alguma atividade dentro da companhia. Melhorou a qualidade de vida, o número de suicídio diminuiu. Então, esse mercado para o idoso é muito restrito, existe muito preconceito. O idoso já tinham que dar. O idoso, ele carrega o know-how de vivência extraordinário, a expressão que você usou aqui, a sabedoria vivencial. Isso reverte benefício para a empresa. E não está acontecendo. Não está acontecendo. Vou dar um dado interessante, de que na Alemanha, se você for no supermercado, a maioria dos empacotadores são pessoas idosas, absorvidas pelo mercado. Independentemente da deficiência física ou não. Ele é mais sorridente, ele está contente que ele está ganhando outra renda, ele está satisfeito, ele está feliz. E esses elementos faz com que o trabalho dele seja muito mais rápido, célere, muito mais produtivo em favor da empresa. Isso aqui no Brasil não tem. Faça uma pesquisa. Ande nas lojas, vê se você vê algum idoso. Você não vê. Você não vê. Eu fiz uma experiência. Eu tenho muita amizade com o pessoal do Barato.
eu morei ali perto e acompanhei o crescimento do Guarato, do Eletro Guarato. E eu cheguei para o Antônio Carlos, que é o gerente, e falei, Antônio, por que não tem idoso aqui? O idoso, aí eu fiz uma experiência. Você não sabe o que eu fiz. Quando o Guarato reinaugurou, eu fiquei lá na porta e pedi uma cadeira. E sentei. E hoje eu esqueci até o paletó. Hoje eu estava todo realmente paramentado. Todo mundo estava assim, bom dia. Eu falei, bom dia, seja bem-vindo. Qualquer reclamação me procure. Aí, o outro gerente falou assim, vamos contratar o doutor Gênero? Porque todo mundo falou, nossa, que atendimento. Vocês colocaram uma pessoa para nos atender aqui, dar boas-vindas. As grandes empresas, Vacira, nos países desenvolvidos... E aí, foi contratado? Não, fui não. Não fui. Ficou na experiência. Os países desenvolvidos, Vacira, eles contratam relações públicas. Todas pessoas com experiência. Olha, vamos mostrar a minha empresa. Lá em Santos tem no centro da cidade, centro histórico, vovô sabe tudo. Fica ali orientando as pessoas para pegar o trem, né? Olha aí. E isso dá uma ternura naquele passeio. Atrai igual a mosca é atraída pela luz, a borboleta pela luz. Então, o mercado de trabalho para o idoso está completamente fechado. Vamos entrar no outro ponto aqui, então, Okay. professor, tem que aproveitar esse momento da entrevista, né? O professor Gênero é de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, isso. Está em Uberaba há muitos desde anos, 6 né? de abril de 1966. Aqui chegamos quando meu pai veio transferido de Fortaleza para cá. E aqui, quando eu cheguei, dia 6 de abril, eu lembro muito bem, que aquele dia nós hospedamos no grande hotel, que era o melhor hotel, almoçamos lá no Galo de Ouro, que não existe mais. No Leopoldino de Oliveira, né? Não era canalizado. E aqui em Uberaba, sempre fomos muito bem recebidos. Os meus pais ficaram aqui, papai não quis sair mais daqui, papai aposentou. Eles moram aqui? Meu pai e minha mãe... Seus pais estão com quantos anos? O papai vai fazer 95 anos agora em março, a minha mãe vai fazer 88. Ele tem um vigor físico maior do que o meu, diga-se de passagem. Ó, ele vai no Maranhão de carro, ele volta, ele tem uma atividade... Olha a importância da atividade. O idoso também... Atividade física? Isso, o idoso também precisa ter a consciência, falou assim, bom... Se eu posso caminhar, por que não fazer uma caminhada? O Uberaba tem uma coisa boa pelo UAI. Uhum. Lá tem cursos, lá tem dança, lá tem natação. Isso aí eu bato palma para a cidade, que é a unidade de atendimento do idoso. Oferece, né, um bom acolhimento para o idoso. Um bom acolhimento é importante. O idoso, ele não está morto, ele está vivo. Ele produz, ele contribui com impostos, traz riqueza para a cidade, os filhos vêm de fora, traz renda para a cidade. Tudo isso é importante, vamos aglutinar. Professor, você é fluente em inglês e francês. Isso. E hoje nós estamos vendo aí as universidades abertas para idoso, o idoso está correspondendo, está querendo fazer ter uma outra profissão, sim, ou procura uns afazeres intelectuais? Sim, essa parte, o idoso, ele está mais consciente, muito consciente. Eu vou te dar um exemplo. Na época que eu lecionava na faculdade, eu tive 2 alunos com 70 anos de idade que formaram e ainda trabalharam como advogado. E naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje. Meio de comunicação social, televisão para tudo quanto é lado, livro, você não precisa ir na livraria, você vai no Google, você baixa, você tem tudo. Então, o idoso hoje está se autorresgatando nesse sentido. Ele está procurando, pelo menos, ter uma atividade. Por quê? O idoso, quando ele se sente solitário, abandonado, esquecido, marginalizado, ele busca de todas as formas um único caminho. Qual? Ninguém quer saber de mim. O suicídio. O suicídio. Isso não é bom, não é bom. Mas essa visão que se tinha do passado, quebrou-se esse paradigma.
com essas ofertas, pelo menos no sentido de busca de conhecimento, ele está mais consciente. Eu vou voltar a estudar. Eu vou voltar a estudar. Eu, por exemplo, a OAB oferece dança de salão. Eu não posso. Mas uma vez eu fui lá. Eu fui 3 vezes para aprender alguma coisa de dança. Quer dizer, isso, você chega lá não com pode essas por quê? pessoas. Porque, Evacira, a solidão, o abandono, repito, a marginalização, o esquecimento faz com que a pessoa se sinta completamente rejeitada pela sociedade, pela família. A própria família, às vezes... Como é que é? O que ela faz, as famílias? Olha, meu pai está ganhando 10 mil, vou colocar ele lá no asilo e vou administrar o dinheiro dele. E larga lá no asilo. Por isso que hoje o cuidador é uma profissão. É uma profissão. Você tem que fazer um curso para você atender bem o idoso. Eu, por exemplo, eu vou fazer cirurgia agora dos 2 joelhos. Muito bem. Eu não posso ficar sozinho, o meu médico já me falou, doutor Hélio de Freitas, lá do Hospital Mário Palmeiras. Você vai ter que contratar uma pessoa. Aí é uma cuidadora ou um cuidador. E essa pessoa, ela tem que ter um conhecimento para tratar bem do idoso. Porque o idoso... Porque não é só o bem, assim, tecnicamente, né? É o bem de uma maneira humanizada, é o bem de dialogar, é o bem de querer bem. É o bem espiritual, Evacira. É o bem espiritual. É o bem espiritual. Eu conheço algumas pessoas que são cuidadoras de idosos. E eu aprendo muito com elas. Aprende o quê? Muito com ela. Por exemplo, tem que puxar a orelha quando é para puxar a orelha. Você está fazendo... remédio. Remédio de uso contínuo, ele tem que ser no horário certo. Se você quebra aquele ritmo, o remédio não vai fazer o efeito. E ele é de uso contínuo. É para te ter uma velhice sadia, de corpo. Se você tem, mente sana em corpo sano. Mente sã em corpo são. É isso que tem que ser buscado. E o cuidador... com o curso que eles fazem, o Senac faz curso, o SESI faz. Então, ele leva uma técnica de atender bem o idoso, porque os familiares, com raras exceções, telespectador, ele é maltratado. Ele é maltratado. Aí ele está lá... O idoso é negligenciado dentro de casa? Dentro de casa. Vamos estar lá comendo, está lá a família, está com o filho, a nora, o neto, ele está lá se alimentando. Aí cai a comida, derrama o copo. Aí o sogro, a sogra, coloca ele no asilo, Está dando trabalho demais. Ele tá vendo, a gente derrama, não consegue cuidar, lá ele vai ser mais derrama cuidado. na mesa toda hora, tem que limpar toda hora, tem que cuidar toda hora. Existe até uma história, Evacira, que diz o seguinte. Aconteceu esse fato, e quando foi à noite, a mãe chegou no quarto do neto, e o neto lá, o que você está fazendo? Não, eu comprei uma madeira, eu vou fazer uns pratos de madeira. Mas para quem? Para você e para o papai, porque quando vocês ficarem idosos, vocês não vão quebrar o prato que vocês estão reclamando do meu avô. Olha a visão. Olha a visão. Então, idoso é pessoa digna, é pessoa sadia. É pessoa que ama, é pessoa que faz amor, é pessoa que quer amor. E isso está faltando, principalmente da família. Cuidador ajuda, mas cuidador não substitui a família. A família é o núcleo essencial da sociedade, Evacira. Sem ela, o Estado ele se fragmenta. O Estado ele entra em processo de decadência. Então, vamos respeitar o idoso. Nós estamos terminando o programa e eu quero dizer para você que quero destacar, né, que o professor Gêner tem curso de especialização em Direito Público na Universidade de Santa Catarina. Como eu disse, ele fala 2 idiomas, o inglês e o francês fluentemente, foi professor titular
em Direito Tributário e Direito do Trabalho na Faculdade de Ciências Econômicas e também professor de Introdução à Ciência no Direito, Contratos da Uniub. E também é graduado como missionário evangélico. Dentro do ramo aí da escrita, da literatura, ele é crítico de trilhas sonoras de películas de filmes clássicos, é especialista em metodologia aplicada à ciência jurídica, foi assessor do juiz do trabalho, agora eu vou dizer que é o doutor Ari Rocha, Doutor né? Ari Rocha, nossa, figuraça. Hoje, inclusive, o juiz do trabalho leva o nome dele. Do doutor Ari. Do doutor Ari Rocha, quando ele morava na Santos Dumont. Eu é que cuidava dos livros, porque como eu falava duas línguas, ele falava assim, chama o Gênero. O Gênero, só você pode tocar no meu livro. Os filhos dele não tocam no livro dele, só ele. E ele era apaixonado pelo João Guimarães Rosa, ele é estudioso. E ele tinha várias obras. Gênero, traduz para mim isso aqui. Traduz aquilo para mim. Quando ele esteve em Uberaba, da última vez, o doutor Ari Rocha, eu trabalhava com o doutor Edson Prata. Ah, então, eu vou até mencionar aqui que você trabalhou em vários escritórios, né, de nomes consagrados na advocacia uberabense, que é o doutor Edson Prata, doutor Diamantino Silva Filho, doutor Haroldo Totti, doutor Walter Bruce da Fonseca, e é também escritor, cronista e poeta. Isto é metido, né? Metido a isto. Né? Imagina. Eu agradeço muito, viu, professor, estar aqui com a gente, com essas informações bastante conscientes mesmo, falando sobre o idoso, sobre a terceira idade, sobre os benefícios e as dificuldades que o idoso enfrenta no seu dia a dia. Verdade. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, Evacira. Eu gostaria de fazer uma despedida ao telespectador. Claro, fique à vontade. E eu gostaria só de, esse curto tempo, de dizer a você que, sem nenhum tipo de coação ou pressão psicológica em cima da Evacira, que foi minha aluna, e aluna de boa qualidade, tanto é verdade que ela está aqui sentada porque é competente. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. E eu gostaria de ter uma outra oportunidade para falar sobre a questão que muitas pessoas me perguntam das passagens, da isenção que goza o idoso, da passagem de ônibus interestadual e de aviação que agora foi regulamentado. Eu gostaria de uma próxima oportunidade de voltar aqui, que esse é o assunto. Eu queria até dar um roteiro espetacular, como você consegue a isenção para a sua viagem. Já está aí uma pauta e o convite para a gente poder agendar para uma próxima entrevista. Eu agradeço, uma boa tarde para todos, muito grato e estou à disposição mais uma vez. Deus abençoe e cuide de todos da população de Uberaba, em especial um abraço e um beijo a todos os idosos e idosos de Uberaba. Muito grato. Esse programa você acompanha também no canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve.